Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Saudações a todos os presentes. É com muita alegria, com muita honra, com grande satisfação e entusiasmo que continuamos com os trabalhos virtuais do terceiro Congresso de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, promovido pelo IDARJ. Esse congresso que tem como pauta temática o direito administrativo em frente ao Estado democrático e social de direito, em justa, merecida e elogiável homenagem ao nosso professor Sérgio Andréa. O evento é uma realização do IDARJ, Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, que é uma associação civil registrada e sem finalidade lucrativa, de ingresso aberto e gestão plural para acadêmicos e profissionais que atuam ou têm interesse nesta área temática. O Congresso de Direito Administrativo, o corrente congresso, é realizado em parceria com os institutos IBDA, IBDP, IADA, IAMS, IDAG, IPDA, IMBDA, IRDA, bem como com a OAB, o IAB, a Escola da Advocacia Geral da União, além do apoio do MGPE, Mackenzie e SEISC. Pedimos a todos os presentes, por gentileza, que desliguem as suas câmeras, seus microfones e façam as suas manifestações apenas no chat, na aba lateral desta sala virtual, quando houver abertura para os respectivos debates. Teremos a honra de ouvir o professor Rodrigo Valgas, que é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, autor de uma série de obras. Uma das mais recentes e mais bacanas, professor, é o Direito Administrativo do Medo, que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Eu vou passar de pronto a palavra à Vossa Excelência para que profira a palestra tão esperada. Tenham todos um grande evento e um bom proveito. Pois não. Primeiramente, os meus agradecimentos ao presidente do IDARJ, o professor doutor Manuel Peixinho, o meu querido vice-presidente, professor doutor André Sadi, ao diretor acadêmico do IDARJ, o professor Emerson Moura, pelo esse honroso convite para palestrar nesse destacado evento carioca. Meus cumprimentos ainda ao professor doutor Igor Ajus, muito grato por sua receptividade e atenção que me dispensou na sua apresentação, professor. E, inicialmente, eu gostaria de destacar, vou marcar aqui meu tempo, a alegria de estar aqui no dia de hoje para homenagear não só o Rio de Janeiro, mas homenagear este símbolo do Rio de Janeiro, que é o professor doutor Sérgio de Andréa Ferreira, um dos grandes juristas que temos, por suas obras, atividades, docente que formou destacados juristas nesse país. O professor Sérgio Andréa Ferreira, eu acho que o Brasil, professor, o Rio de Janeiro, tem uma dívida inestimável com sua pessoa. Suas obras jurídicas, os seus artigos, as suas palestras, a sua carreira exemplar no Ministério Público, na magistratura, as comendas, os prêmios que já recebeu, as instituições a qual pertence, são frutos, sem dúvida alguma, de uma carreira brilhante e exitosa. Carreira essa, professor Sérgio, que merece ser hoje consagrada com mais esse reconhecimento. Então, meus sinceros e efusivos cumprimentos ao IDARJ por esta iniciativa e por esta homenagem, que também já foi homenageado o professor Sérgio de Andréa Ferreira pelo IBDA, pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Eu ainda guardo na memória a primeira vez que eu vi o professor Sérgio Andréa Ferreira. Isso foi lá pelos idos de 1996, mais ou menos, num congresso aí no Rio de Janeiro, organizado pelo professor Serdônio Quadros, dono, na época, o dono da NDJ, saudoso professor Serdônio Quadros. E impressionou-me naquela ocasião já a verve, a fina ironia do professor, a sofisticação, a densidade jurídica, o amor à língua portuguesa do professor Sérgio. Desde então, confesso a vocês todos aqui hoje, sempre que o vejo falar, eu faço questão de assistir, mas não é apenas para aprender, não é apenas por isso. É para deleitar-me, para viver, sinceramente, uma experiência rara. Então, eu finalizo esses cumprimentos, cumprimentando também todos os familiares do professor Sérgio, os filhos muito Eduardo, obrigado. Cristina, Fernando, netos e bisnetos, a sua companheira de todas as horas, que é a sua esposa Lúcia, que, como o professor Sérgio sempre diz, é o amor de sua vida. Meus parabéns. Hoje estamos todos em festa. Tenho certeza. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor.
Pois bem, o tema que vou abordar hoje é um tema que tem despertado a minha atenção nos últimos anos, nos últimos tempos, e, ao mesmo tempo, curiosamente, que é um tema assim clássico, eu acho que ele é a prova que mesmo os temas clássicos sempre podem ser repensados e reanalisados sobre novas premissas, novas ópticas. Como, aliás, me ensinou o professor Caio Tácito, pessoalmente, quando estive aí no Rio de Janeiro, o professor Caio Tácito disse certa feita: o direito sempre corre atrás dos fatos. E, de fato, isso é uma verdade. Então, o tema da responsabilidade civil, a despeito de ser um tema clássico dos clássicos, eu diria até, eu sempre brinco com meus alunos, quando eu falo assim, olha, quem não gosta de responsabilidade civil, bom sujeito não é, né? Para não dizer que é ruim da cabeça e doente do pé, né? Porque o direito, a gênese do direito, começou com a responsabilidade civil, mesmo na sociedade mais primeva que podemos imaginar. É certo que alguém sempre que buscou a reparação sobre um dano sofrido, um injusto sofrido. Então, a gênese do direito, de todo o direito, é o tema da responsabilidade civil, no meu modo de ver. E, de algum modo, esse tema clássico, me parece que, com relação, o nosso tema aqui hoje é a limitação desta responsabilidade civil aos agentes públicos e sua correlação com a democracia, a nossa exposição ela estará centrada hoje em 3 eixos que me parecem importantes. O primeiro, porque certo nível de proteção decisória é necessária aos administradores públicos na atualidade. O segundo aspecto, qual a importância de nós melhor teorizarmos e aprofundarmos a limitação da responsabilização dos agentes públicos. E, para tanto, eu vou tratar de um tema que também é muito caro ao professor André Sadiga, que está presente, que é o tema da Business Judgment Rule, né? A regra, né? a BJR, né? O BJR. E o terceiro aspecto, né? É como a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, vem sendo aplicada para essa proteção decisória pelos órgãos de controle, mormente até o Tribunal de Contas da União, que tem debruçado-se constantemente sobre esta temática. Bem, comecemos pelo primeiro ponto. Por que é necessário certo nível de proteção decisória dos agentes públicos, especialmente no processo de tomada de decisão? Bem, primeiro que essa pergunta, ou mesmo essa afirmação, já causa uma estranheza, né? Porque, de há muito, todos aprendemos nos bancos da faculdade, né, que uma das características do direito administrativo de meados do século XX em diante foi o combate aos espaços de imunidade de poder, como o professor Garcia de Imperria, aqui no Brasil, o professor Celso Antônio, são brilhantes expositores. Portanto, nós temos assistido no mundo e no Brasil, especialmente a partir do advento da Constituição de 88, uma série de ampliação destas responsabilidades, até mesmo dada a quantidade de tarefas que a nossa Constituição visa concretizar. Porém, se nós refletirmos um pouco mais, nós vamos ver que essa temática da limitação da responsabilidade, que um certo nível de proteção decisória, ele é necessário, quer no âmbito privado, quer no âmbito público. Qualquer sistema jurídico precisa assegurar minimamente um certo nível de proteção decisória. Esse tema já nos incomodava assim há muito tempo, porque pensava eu, ora, como que no direito privado parece ser um pouco mais aceitável que os erros sejam cometidos pelos gestores, que haja assim uma maior cautela na responsabilização desses gestores. E no direito público parece o inverso, parece que hoje o administrador público, contrariando aquilo que ensinamos em sala de aula, ele vira uma espécie de segurador universal, como se o administrador público fosse regido pela ideia de uma responsabilidade integral, né? Que não me parece, salvo danos nucleares, alguns defendem para danos ambientais, eu penso que é os nucleares, de risco integral, que não é admitido em nosso sistema de regra, ao menos. E, entretanto, se nós pararmos para refletir, já há alguns indicativos no nosso sistema jurídico de uma certa limitação de responsabilidade. Por exemplo, no Código Civil, a ideia de fato, eu não uso culpa concorrente, eu uso fato concorrente, nem sempre é propriamente uma culpa no sentido estrito dessa expressão, o fato concorrente da vítima, cuja incidência desse fato concorrente pode reduzir
o quanto indenizatório. Não deixa de ser uma certa limitação, ou no mínimo, uma consideração de limitação à responsabilização quanto a vítima concorre. Mas não só, nós temos casos de responsabilização por limitação por lei. Por exemplo, a Lei de Acidente de Trabalho, a Lei 8.213, ou mesmo as convenções e tratados que o Brasil é signatário, a exemplo da Convenção Internacional de Transporte Aéreo. Também nós temos assim limitações no 944 do Código Civil a respeito de casos de equidade, a fixação ainda de cláusulas limitativas do dever de indenizar no bojo dos contratos privados, né? Também é uma forma de limitação de responsabilidade. Temos também a figura, por exemplo, do seguro de responsabilidade civil a cargo do credor, ou mesmo figuras como transação, como renúncia, que implicam numa certa blindagem e proteção de responsabilização com relação a alguns fatos. E até mesmo a temática que ainda carece no Brasil de um maior aprofundamento do seguro da responsabilidade civil dos administradores públicos, né, que é outro tema candente que aqui não vou me deter, mas apenas para trazer alguns aspectos de como essa temática, de algum modo, ela sempre está subjacente, né? E isso aqui no Brasil é especialmente importante, a proteção decisória do agente público, porque nós nos acostumamos no Brasil que qualquer erro, o gestor público acaba sendo o famoso administrador Hércules, a ele não é dado o direito de errar. E qualquer mínimo erro, em regra, leva à responsabilização. Quem milita no âmbito das ações de probidade, agora, felizmente, um pouco mais racionalizada, ou nos tribunais de contas, ou mesmo, enfim, justiça eleitoral, percebe bem que qualquer erro normalmente é pesadamente sancionado pelo Estado juiz. Pois bem, e aí vem a pergunta, será que a tradicional distinção entre a autonomia privada para o ambiente privado e a indisponibilidade ou supremacia do interesse público é suficiente para que haja um maior grau de responsabilização no direito público em detrimento do direito privado, que lida melhor com isso? Nos parece que não seja suficiente. Nós vivemos, como diz Ulrich Beck, com muita pertinência, numa sociedade de risco. Portanto, uma sociedade de risco, ela exponencia demasiadamente os riscos a que está sujeito o gestor. Portanto, um certo grau de limitação ou imunidade decisória, ela é necessária. Se nós tomarmos, por exemplo, a origem, né, me parece que um marco teórico importante a trabalhar esta questão da limitação da responsabilidade no processo de tomada de decisão é a teoria da Business Judgment Rule, né, a famosa BJR. Bom, para aqueles que ainda não se debruçaram em demasia sobre isso, eu trago só algumas considerações sobre a Business Judgment Rule, que teve origem no direito norte-americano, né? Nós tivemos aí Louisiana, um caso decidido lá em 1829, já, Percy versus Millendahl, né? Nos Estados Unidos, e surgiu a constatação pragmática que um agente privado, quando toma uma decisão de interesse em prol de uma corporação, ele deve ter condições mínimas de poder gerir os interesses disso. E deve decidir, é claro, com deveres de cuidado, de prudência, de lealdade, que são exigíveis em face das circunstâncias com que tomou a decisão. Lá no direito norte-americano, nós tivemos um importante precedente, lá dos anos 80, que é Smith versus Gorcom, né? Onde passou-se a restringir um pouco mais a responsabilização dos administradores. A partir dessa decisão, houve um movimento de maior restrição, né? Especialmente lá no direito norte-americano, né? Nos seus Principles of Corporate Law, né? Ainda que sejam mais fontes persuasivas, posto que no direito norte-americano não há uma regulação propriamente pelo direito positivo norte-americano, é uma construção jurisprudencial, em grande parte, a ideia da Business Judgment Rule. Bem, essa ideia da BJR, né, da regra da Business Judgment Rule, parte de algumas premissas. Ora, lá nos Estados Unidos, nós sabemos que os diretores, que os membros do conselho de uma empresa, quando eles têm que tomar uma decisão, e essa decisão, porventura, é questionada por seus acionistas, por ter causado algum prejuízo à corporação, os acionistas lá não estão nem um pouco preocupados com o bem-estar dos seus gestores, dos seus administradores. Eles querem o seu dinheiro de volta. E passou-se a perceber que administrar uma empresa privada,
né? Já vamos chegar no ambiente público. Com esses riscos decisórios, haveria uma série de problemas. Então, houve necessidade de se amoldar para o âmbito privado algum nível de proteção. Então, por exemplo, inclusive, há um trabalho da Laurie Macmillan, que é uma canadense, que eu recomendo, está na internet, muito interessante sobre esta temática, em que ela defende a ideia da Business Judgment Rule, porque quem toma decisão em temas controversos, ele tem que ser encorajado, diz ela, a tomar a melhor decisão, e não adotar a decisão mais segura. Aqui no Brasil, nós sabemos todos, é o inverso. Aqui o gestor hoje está muito mais preocupado com a própria pele do que em decidir adequadamente em prol do interesse público. E é evidente que as famosas técnicas de fuga da responsabilização, e é evidente que isso não é salutar para o ambiente. A Laurie ainda Macmillan traz a ideia de que decidir não deve ser um fardo pesado que impeça o exercício da atividade. Com toda certeza, no Brasil, isso está a ocorrer, né? Terceiro aspecto que ela traz é que certo nível de proteção decisória são previstos no sistema norte-americano, canadense, e ela menciona, vejam que curioso, nós já vamos voltar a isso, proteção decisória a juízes, a promotores, ao legislador, e, portanto, ela tenta fazer uma correlação, cotejar esta responsabilidade no âmbito público, que deveria proteger maior os tomadores de decisão público, para o âmbito privado. Eu já, desde há muito, fiz o caminho inverso. Nós precisamos levar para o ambiente público a construção teórica de um certo nível de proteção decisória no âmbito privado. E, de toda sorte, nós temos, assim, alguns aspectos, ainda para encerrar essa questão da Business Judgment Rule, né? Que, obviamente, eu só vou aplicar esta regra, e aqui a professora Maria Elizabeth Gomes Ramos tem um trabalho muito rico sobre esta temática. Eu só vou aplicar esta regra de proteção decisória quando tiver havido uma decisão, claro, empresarial, porque estamos ainda a falar do âmbito privado, né? Portanto, quando não há uma decisão tomada no âmbito de um decision-making process, né, aí, propriamente, não haveria esta proteção decisória. Em segundo lugar, esta regra ela não pode estar contaminada, a Business Judgment Rule, não pode estar contaminada por um interesse financeiro ou pecuniário dos administradores. E aqui eu faço, inclusive, menção ao meu querido André Sadi, que trabalhou também o tema já da Business Judgment Rule, né, e fala da Reasonable Decision-Making Process. Ao trabalhar esta ideia, diz o André, de que uma decisão razoável não precisa ser a melhor decisão, mas é possível ao administrador optar entre alternativas válidas. Em terceiro lugar, exatamente essa é a questão do Reasonable Decision Making Process, né? Uma vez cumprido esses aspectos, o mérito, o núcleo duro de conveniência e oportunidade não será, claro que aqui mais no âmbito do direito norte-americano, não será analisado pelo magistrado. Há um certo nível de proteção decisória. No Brasil, de há muito, já adotamos a teoria da Business Judgment Rule na Lei das Sociedades Anônimas, no famoso artigo 159, parágrafo 6º da Lei 6.404, né, lá de 76. Claro que não podemos fazer não é exatamente idêntica como está positivado a Business Judgment Rule no Brasil, com relação ao direito norte-americano ou de outros diversos países onde ela propagou-se. Isso não é só no mundo inteiro, adotou-se de algum modo ou positivou-se esta ideia da Business Judgment Rule. E aqui no Brasil, lá é uma construção estritamente jurisprudencial, e aqui nós temos, em matéria legal, na lei das SA, a consagração disso, né? E, além disso, há algumas mitigações no Brasil, né? A Mariana Pargendler tem também um texto muito rico e conhecido sobre esta temática, que faz distinções entre esse nível de proteção decisório lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Pois, muito bem, feitas estas premissas, me parece que nós temos que começar a repensar a responsabilidade dos administradores públicos no Brasil e assegurar um mínimo de proteção decisória. E é claro que aqui é possível nós fazermos correlações que são evidentes entre a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, com a teoria da Business Judgment Rule do direito norte-americano e do direito brasileiro, por que não, posto que está incorporado na lei das SA, né? Bom, a primeira
correlação que é possível fazer é que decidir é naturalmente um risco. E nós não nos damos conta disso. Imagine que, quando um administrador privado ele tutela interesse de outrem da corporação, ele está a tutelar interesse alheio, que não lhe é próprio. Quando o administrador público está a tutelar interesse público, ele também está a tutelar interesse alheio e elevado interesse alheio, interesse público, não é qualquer interesse, mas que também não lhe é próprio, né? E é naturalmente arriscado decidir, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. Daí porque o surgimento, na LINDB, do consagrado artigo 28, já vamos falar um pouco mais dele ao final da exposição, que limita esta responsabilização por exercício de opinião técnica, a decisão técnica, a responsabilização apenas nas hipóteses de dolo ou de erro grosseiro, ou, como querem alguns, fazendo uma associação de erro grosseiro com culpa grave. Então, a primeira correlação é isso. Não é fácil decidir, é arriscado decidir, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, e apropriando-se da teoria da BJR. Também, lá nos Estados Unidos, a ideia da Business Judgment Rule surgiu, e por que não aqui no Brasil também, já que temos na lei das SA, para atrair os administradores mais qualificados, vejam só. É evidente, se você não dá o mínimo de proteção decisória para alguém que vai assumir a direção de uma empresa, ele vai correr na raia, tal qual está a ocorrer no âmbito público. Os gestores públicos, quando pensa-se hoje, que pai hoje, em sã consciência, chega para um filho e diga: meu filho, entre para a política e especialmente seja ordenador de despesa pública. Com toda a vênia, não é conselho que hoje se possa dar a um filho. Mas isso é um grave problema. E isso tem consequências para a nossa democracia muito profundas. Mais do que isso, né? Então, nós temos que atrair administradores talentosos, qualificados, e não expulsá-los. Também, um terceiro aspecto que me parece assim, muito relevante é que, tanto lá na BJR, quanto aqui na ideia da LINDB, a ideia é criar um certo núcleo de proteção decisória. E aqui eu faço menção às palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, quando analisou a MP 966, que disse, textualmente, abro aspas, é preciso dar um mínimo de proteção decisória, aspas, proteção decisória ao administrador público. Esta expressão foi usada pelo ministro Barroso, né? E é disso que se trata, e é disso que nós estamos a falar e a defender aqui. Pois bem, é necessário ainda, porque no Brasil nós não temos uma certa tradição, com todas as complexidades que, obviamente, esse tema admite, de uma posição deferente com as escolhas razoáveis e proporcionais dos gestores públicos por parte dos órgãos de controle. De modo, é necessário esta correlação. E, além disso, lá nos Estados Unidos, nós temos aqui a ideia de que o administrador se decide de boa fé, se ele não decide com base no interesse pessoal, se ele decide bem informado, ainda que não seja de todo possível fazermos esta correlação aqui no Brasil, porque, obviamente, a boa-fé não vai isentar de per si a responsabilidade do gestor, por exemplo, e nem muito menos se não decidiu no seu interesse pessoal, mas isso revela alguns aspectos interessantes. E, além disso, na Business Judgment Rule, igual com a LINDB, igual ao artigo 28, não é qualquer negligência que leva à responsabilização do administrador. Aliás, a ideia só de gross negligence. Exatamente a ideia de gross negligence consagrada no artigo 28 da LINDB. Porque no artigo 28 da LINDB, nós tivemos esta ideia que só apenas no caso de dolo ou erro grosseiro que o agente vai ser responsabilizado no Brasil. E qual é o problema que nós temos aí, eu diria, no Brasil com relação a esse tema? Aliás, antes até de falar nisso, olha, mesmo nos temas clássicos das ações de regresso, nós temos que revisitar o tema de uma certa proteção decisória do gestor. O exemplo clássico que trago sempre, quando falo sobre esse tema, ou pelo menos algo similar a ele, é um julgamento que pude eu assistir aqui em Santa Catarina. Estou aqui a falar de Floripa, de Florianópolis, né, para o Rio e para o Rio de Janeiro, mas esse caso foi julgado aqui em Santa Catarina,
onde vejam que interessante esse caso. Era um caso de uma perseguição de policiais a bandidos. E numa das curvas, o policial perdeu-se, abalou o veículo e, se formos aplicar o 37 da Constituição, parágrafo 6º, na lata, tal qual como concebido, houve culpa, quer por negligência, imperícia, imprudência. E o que faz a administrador pública? Aliás, professor Sérgio, num dos raros casos que a administração, por si própria, tenta cobrar dos seus agentes, são dos motoristas, né? São os únicos que respondem, de algum modo, com 10% lá dos seus vencimentos, né? Raramente a gente vê essas iniciativas em outras circunstâncias, eu falo por força da própria administração. Embora isso também esteja a mudar de alguns anos para cá. Mas cobrou-se desse policial o dano causado em todo o veículo, porque é óbvio, não houve um dano, houve. Não houve uma ação, uma omissão que causou este dano? Sim, você foi impedido. A Constituição não diz que tem que ter ação de regresso? Diz. Então não teve culpa aqui? Teve. Então paga. E aí o tribunal aqui ficou numa situação que foi curiosíssima, porque não existia LINDB há 15 anos atrás. E sabe a que eles apelaram? Apelaram à CLT, veja que se tratava de policiais militares, pasmem. Mas apelaram à CLT porque a CLT também exige que o empregado só possa ser responsabilizado por culpa grave. É óbvio, o sujeito trabalha numa loja de cristais Swarovski, de vez em quando vai quebrar algum cristal, natural. Obviamente, desde que ele não faça isso de um modo demasiado propositado, ele não pode ser responsabilizado por estar fazendo o seu próprio trabalho. Então, apelaram. O voto do relator era para condenar o policial, mas houve um voto divergente que disse, olha, vamos analogicamente apelar à CLT. E, é claro, até sob o ângulo de uma análise econômica do direito, vejam só, né, a moda da análise econômica agora para tudo, que se nós formos pensar numa próxima perseguição a bandidos, eu pergunto às senhoras e senhores aqui presentes, o policial iria acelerar ou o policial iria frear? Claro que ele iria frear. E o gestor público hoje está freando. No fundo, não é tão diferente assim assumir risco decisório e dirigir um veículo. Não é tão diferente assim eu ter que andar com uma ambulância em alta velocidade e ter de decidir situações em que exige o gestor colocar-se em risco no processo de tomada de decisão. E o pior, colocar-se em risco não em benefício próprio, em benefício alheio. Tá? Pois bem, a relação dos órgãos de controle com a LINDB, ela foi difícil, sempre digo isso, desde a sua gênese, realmente desde a gênese. O argumento central, aliás, isso é um mote que vem se repetindo, né? Dizia-se que ia acabar o combate à corrupção se a LINDB fosse editada. A LINDB foi editada. Inclusive, o decreto que a regulamentou disse até muito mais, né? Mas que eu saiba, não acabou-se com o combate à corrupção. Quando aprovou-se também a lei de abuso de autoridade, também se disse que agora ninguém poderia decidir em paz, nem promotores, nem juízes poderiam desenvolver suas tarefas de um modo independente. Pergunto eu, será que isso aconteceu? Penso que não. Quando nós dissemos que, ao acabar com a prisão em segunda instância, todos os bandidos do país sairiam à rua, porque essa parecia a ideia que estava propagada, eu pergunto, isso aconteceu? Quando agora, mais recentemente, a Lei 14.230, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade, estava em trâmite, se dizia que iria acabar também com o combate à corrupção. Bom, ainda é cedo para afirmar alguma coisa, mas se nós formos ver esses precedentes e considerando todas as condutas lesivas ainda elencadas no 9º, no 10 e no 11 da LIA, a Lei de Improbidade, dificilmente eu creio que se esvaziará de todo a ideia de improbidade administrativa, ainda é claro que me pareça esteja em termos mais equilibrados. Pois bem, o controle externo brasileiro nunca viu com bons olhos a LINDB. Aliás, todos lembramos que isso chegou até a adquirir áreas de um debate público, praticamente em TV aberta, a respeito da LINDB. E os órgãos de controle, de algum modo, quer Ministério Público, quer TCU, principalmente, se envolveram muito neste processo. Né? Nós vimos integrantes do TCU falando publicamente, nós vimos o professor Carlos Ari, o professor Floriano defendendo o porquê desta alteração. Né? Isso tudo adquiriu assim realmente um caráter quase inédito, né?
quase de um debate comum nas esquinas, né? Talvez esteja eu a exagerar, não cheguemos a tanto, com relação a esse tema da LINDB, né? Agora, talvez esta dificuldade inicial do TCU e do sistema de Tribunal de Contas, eu não quero falar apenas do TCU aqui, não se trata de fulanizar o discurso, mas eu penso que nós estamos observando com muita preocupação, extrema preocupação, como está sendo observada esta regra de blindagem decisória, que é o 28, porque o artigo 28, ao meu sentir, muito mais do que garantir segurança jurídica, ele visou assegurar proteção decisória. Muito mais, claro que proteção decisória também é segurança jurídica, mas eu acho que o foco foi muito mais na proteção do gestor do que propriamente na segurança jurídica. E é curioso, né, que se nós formos analisar, e já vamos falar um pouco mais disso, esse nível de proteção decisória é assegurado a juízes, a magistrados, promotores, conselheiros dos tribunais de contas, advocacia pública, defensoria pública, né? Já falemos aí um pouquinho mais disso. Mas como que o TCU tem enfrentado o tema da LINDB? Recentemente, eu pude falar, inclusive, sobre esse ponto numa exposição na semana passada, foi publicada uma pesquisa sobre esse tema de como um observatório do TCU, pela AFGV e também a SBDP, do professor Carlos Ari, enfim, a Confederação Nacional da Indústria, que revelou alguns dados estatísticos muito impressionantes, né? Foram pesquisados 299 acórdãos, que estariam numa base de dados para essa pesquisa de como o TCU tem aplicado a LINDB. 60% desses 299 acórdãos traziam o dispositivo em discussão, ou era o artigo 22, que trata lá das dificuldades reais do gestor, né? E o 28, né? Dolo, erro grosseiro. E sempre que enfrentado o tema da dosimetria das sanções, invocado esses dispositivos. O primeiro dado bastante chocante, eu creio ser chocante, é que 80% desses acórdãos, dos 299 acórdãos, o artigo 28 foi utilizado para condenar o gestor. Isso é bastante surpreendente, porque nós poderíamos imaginar que, a partir da LINDB, nós teríamos uma visão mais protetiva do gestor. Claro que, bom, já se disse que a estatística é a arte de torturar os números até que confessem, né? É claro que toda pesquisa ela pode ser analisada internamente a partir dos seus dados, e se pode inferir outras conclusões a partir de uma mesma pesquisa. Mas esse dado me parece bastante preocupante. Outra coisa muito relevante que essa pesquisa revelou é que o TCU tem sim feito um esforço para colocar de modo abstrato, não concreto, que condutas caracterizam erro grosseiro. Então, se pega temas, é o que eu chamo de jurisprudência temática, né? Por exemplo, contratação fundada em inexigibilidade de licitação, onde está caracterizada em viabilidade de competição. Está lá, artigo 22 de 2021 da segunda Câmara. Ou descumprimento sem motivação de uma determinação do TCU. É erro grosseiro para o TCU. Como assim descumprimento de uma determinação do TCU é erro grosseiro? É um tema. Você não entra no homem, eu diria, circunstancial. Você fica no homem em abstrato, não no homem concreto, mas no homem abstrato, né? E por aí vai. Vários precedentes, o Acórdão 13.053, que trata de pagamento sem respaldo contratual, enfim, se pega questões temáticas genéricas e se diz, olha, se aconteceu isso, aquilo, logo deve ser aquilo. Portanto, esse juízo silogístico, automático e abstrato é muito perigoso. E, aliás, esse problema dessa dita jurisprudência temática, nós enfrentamos muito, eu atuo muito na justiça eleitoral também, e na justiça eleitoral é muito frequente isso, né? Para fins de inelegibilidade, se diz, por exemplo, que não aplicar 25% em educação leva à inelegibilidade. Como assim? Veja, eu sempre digo, qualquer prefeito, ele quer aplicar 25% em educação, nem que ele pense em si mesmo, porque ele não quer ficar inelegível. Mas então como que aplica menos? Porque é o contador que lança as despesas em educação para o tribunal. E, às vezes, o Tribunal de Contas discorda da opinião do contador. E entre a opinião do contador e a do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas fica com a dele mesmo, é óbvio, né? Portanto,
se pega esse tema, não aplicar 25, mas depende, vamos ver concretamente por que isso aconteceu, como é que eu posso dizer que é inelegível. E esse mesmo tipo de processo que ocorre na justiça eleitoral, mutatis mutandis, está a ocorrer também no âmbito dos tribunais de contas, para fins de aferição do erro grosseiro. Aliás, um acordo emblemático do TCU sobre essa temática do erro grosseiro foi o acordo 2391 de 2018 já, onde eu sempre elogio o ministro Benjamin porque é uma pessoa de finíssimo trato e, sem dúvida, um dos grandes ministros do TCU e que está a fazer um esforço para compreender isso, o que, obviamente, não nos exime de fazer um contraponto, um diálogo crítico com algumas questões, mas entende ele de que o erro grosseiro seria aquele evitável por uma pessoa com nível de atenção aquém do ordinário, né? Eu já tive até a oportunidade de discutir esse tema com o ministro, né? E falei que nós não poderíamos considerar o homem médio, o famoso homem médio, né? Mas sim o homem circunstancial, o homem concreto. E o ministro disse, não, mas eu entendo que é o homem concreto, é as circunstâncias concretas. Mas, a despeito disso, me parece que a casuística do TCU tem levado a esses conceitos abstratos de erro grosseiro, né? Mais ainda, né? Eu acho que, e para ir finalizando aqui a minha exposição e essa troca de ideias com vocês no dia de hoje. É curioso nós observarmos ainda que o argumento, por exemplo, o ministro Benjamin, curiosamente também, porque é um ministro sempre à vanguarda, que sempre enfrenta os temas espinhosos do TCU, lá no acordo 2768 do TCU, o ministro Benjamin Zimbel entendeu que o conceito do 28 de dolo ou erro grosseiro não se aplica ao particular contratado e refere-se exclusivamente à sanção, sendo que o prejuízo erário estaria sujeito a qualquer espécie de culpa. Muito bem, com toda a vênia, não é isso que diz o artigo 28. O artigo 28 diz que decisões e opiniões técnicas, em casos de dolo ou erro grosseiro, é que o agente irá responder. Não está dito aqui se essas decisões, opiniões técnicas estão sujeitas à sanção, se estão sujeitas a outros prejuízos. É genérico aqui. Mas é claro que o contraponto esse que o Supremo ainda fará, porque a despeito de ter entendido constitucional e fazer uma interpretação conforme, enfim, da MP 966, mas nós observamos naquele julgamento da 966 opiniões muito preocupantes. Os ministros, alguns sinalizaram a ideia de que, de qualquer modo, tem que se cuidar com 37, parágrafo 6º, e ainda pende a análise de uma ADI com relação ao 28 da LINDB. Vamos ver o que fará o Supremo nesta matéria. Mas isso me parece bastante preocupante, porque é evidente que nós não podemos fazer esse tipo de limitação. E aí vem a pergunta, o argumento que se traz, como conhecemos, é o argumento que eu falei há pouco daquele exemplo da perseguição. Ora, 37, parágrafo 6º. A Constituição, de fato, não faz gradação de culpa no parágrafo 6º. Fala dolo ou culpa, sem dizer mais nada. E, com base nisso, muitos estão a dizer, mas espera aí, se a Constituição não faz gradação, não pode a lei infraconstitucional fazê-lo. Este é o argumento. Ora, com toda a vênia, um argumento que me parece, com todo respeito a quem pensa assim, evidentemente, ilidível, né? Não me parece de todo sustentável. Primeiro, não é de todo sustentável porque a Constituição não teve a menor preocupação com essa temática. E, aliás, o Constituinte, ele não tem, por vezes, ele não desce em minúcias técnico-jurídicas. Não que não haja um conteúdo mínimo técnico-jurídico numa Constituição, mas nem sempre as expressões e os detalhamentos têm uma preocupação com isso, até em face da natureza mesmo do poder constituinte. E quando a Constituição fala em culpa, a meu sentir, ela não ocupou-se do tema da gradação. Ela não ocupou-se, ela não disse em qualquer dos seus graus, isso não está escrito no artigo 37, parágrafo 6º. Ela só falou que em dolo ou culpa se pode ressarcir. Bem, acontece que no Brasil, muito antes de eu nascer, já existia a tradição de que magistrados só respondem, e promotores, só respondem nas hipóteses de dolo ou fraude. Dolo ou fraude, né? E evidente
que essas hipóteses aí, lá no artigo 143 do Código de Processo Civil, e também artigo 49 da LOMAN, o magistrado, e nunca, embora algumas vozes ainda dissessem isso, se disse ser inconstitucional o artigo 49 da LOMAN, ou do 143, agora, do CPC 2015. Também o Ministério Público, o artigo 81 do CPC, só dolo ou fraude. Ministros e conselheiros, como são asseguradas as mesmas garantias no 73 da Constituição, também dolo ou fraude, advocacia pública, defensoria pública. Bom, agora que nós resolvemos inovar minimamente, porque a culpa ou erro, a culpa grave ou erro grosseiro, né, estão lá previstos no 28, agora não pode. Exercício de função jurisdicional, exercício de função de contas, função controladora, estas dá para restringir. Mas função administrativa, não, senhor. O senhor não pode ter um mínimo de proteção decisória. No fundo, é isso que se está a dizer. E a contrariar muitos dos países desenvolvidos que adotaram de há muito também uma certa limitação da responsabilidade dos gestores. É assim em Portugal, na Lei 67 de 2007, onde o agente público só vai responder por culpa grave. A culpa leve e levíssima, não há responsabilidade. Ou o artigo 25 da Constituição do Uruguai, que prevê também o agente público em exercício de função administrativa só responde por culpa grave. Ou ainda na Colômbia, na Lei 678, ou na Costa Rica, Lei 6227, lá de 78, ou na Espanha, a Lei 30 de 92, ou o artigo 34 da Constituição da Alemanha, ou na Itália, a Lei 639, ou na jurisprudência do Conselho d'État francês. Mas lá pode, aqui parece que não. Aqui parece que nós não estamos de todo conformados ainda com o nível de proteção decisória do gestor público. Portanto, me parece que, no final das contas, e vou finalizar a minha exposição, se trata de uma compreensão, enquanto nós não mudarmos no plano das mentalidades, né, que na concepção de Lucien Febvre, o plano das mentalidades é aquelas estruturas duradouras de pensamento que permanecem, apesar de algumas mudanças, por exemplo, legislativas, certas estruturas duradouras de pensamento, elas permanecem de forma intergeracional. De modo que, enquanto nós tivermos a compreensão, por parte dos órgãos de controle, de uma falta de alteridade, de não compreensão de que o gestor pode errar, de uma falta de compreensão que nós, inequivocamente, estamos sujeitos ao erro e que nós precisamos, sim, ter um mínimo, obviamente não é isentar totalmente, eu não estou a defender isso aqui, de responsabilidade aquele que erra gravemente, aquele que causa um dano gravemente, esse tem que responder, não se trata disso. Mas nós precisamos, digamos assim, fazer um grau, um certo nível de proteção decisória a bem da gestão pública e a bem do direito administrativo brasileiro. Seriam essas as minhas considerações, agradecendo demais a atenção que me foi aqui dispensada. Bem, parabéns, professor Rodrigo, pela excelente exposição. Em nome do IDARJ, eu expresso nosso agradecimento, nossa gratidão. E, sem mais delongas, eu aviso a todos os espectadores que eventuais questionamentos, dúvidas e provocações podem ser dirigidas ao professor Rodrigo pelo e-mail idarj@idarj.com.br. Nós avançaremos nos trabalhos dessa noite. Esse primeiro painel será encerrado com um renovado agradecimento ao professor Rodrigo, uma efusiva saudação carinhosa ao professor Sérgio André, mas sem maiores rodeios, eu vou transferir a palavra ao professor Manuel Messias Peixinho,